Quais são os parâmetros que a gente consegue monitorar para conseguir prevenir uma mortalidade, para conseguir prevenir uma possível doença, o aparecimento de doenças em peixes. Então, você consegue, através desse acompanhamento, né, rotineiro da qualidade de água, identificar quais são esses fatores e o que é que você pode fazer para minimizar esses problemas na sua piscicultura. Porque, claro, se você minimiza esses problemas na sua piscicultura, o que você está conseguindo? Trazer mais lucratividade, que é o nosso objetivo aqui com a produção de peixes. Então, se você está produzindo peixes com o objetivo comercial, financeiro, a fim de arrecadar mais retorno financeiro para a atividade que você tem aí de produção de peixes, é a qualidade de água, que é o principal fator que vai trazer esse resultado para você. Então, se você ainda não faz o monitoramento de qualidade de água com frequência, com rotina, isso ainda está matando a lucratividade da sua piscicultura. Tá? Então, vamos ver aqui alguns desses temas, alguns desses parâmetros que podem te auxiliar em não só trazer melhor lucratividade para a sua piscicultura, mas também em como prevenir possíveis problemas, obstáculos que você pode estar tendo ou vai talvez ter aí na sua piscicultura. Combinado? Bom, então, se a água, né, é o principal bem que a gente tem na produção de peixe, ela também está relacionada com o sucesso de uma piscicultura. Não tem como eu ter uma piscicultura de sucesso financeiro, não tem como eu ter um peixe de qualidade, um pescado produzido com muita qualidade, saboroso, se eu não tiver água de boa qualidade. E aí, por outro lado, se você ainda subestima, então, eu sei que a água é importante, mas só sabe e não está fazendo ação nenhuma para demonstrar o tamanho da importância que a água tem, você ainda está subestimando a qualidade da água, você ainda está subestimando que a água é realmente aquele tipo de bem na piscicultura que vai influenciar diretamente no teu retorno financeiro. Então, você tem que entender o seguinte, que se você monitora todos os dias, ou a cada alimentação que você vai fazer para os seus peixes, você monitora os parâmetros de qualidade de água, como, por exemplo, o oxigênio, né? Você consegue visualizar se o oxigênio está tendo uma queda, né? Ou se você está tendo oscilação de parâmetros de oxigênio. E quando você entende que está tendo oscilação de parâmetros de oxigênio, de qualidade, de concentração de oxigênio, você já consegue tomar atitudes pensando lá na frente. Opa, o que é que está acontecendo que o oxigênio do meu viveiro está caindo? Então, vou dar esse exemplo aqui do oxigênio, que eu já estou nele, né? O Isaías está por aqui. Boa noite, Isaías. A Laila já chegou cedo por aqui. Laila, como é que você está? Tudo bom? Ativou o lembrete, já está aqui com a gente. Edwin Pernia, Dilson Radman. Boa noite a todos. Me falem, quem ainda não é meu aluno, que eu sei que tem aluno meu aqui, quem ainda não é meu aluno, me fale de onde é que você está assistindo essa live, para eu saber de onde do Brasil ou do mundo você está recebendo esse conteúdo. Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, qualidade de água, né, é nosso principal fator de maior importância diretamente, que impacta diretamente o resultado e o sucesso financeiro de pisciculturas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu consigo monitorar a concentração de oxigênio. Então, eu tenho lá um viveiro que eu coloquei uma quantidade X de peixes dentro desse viveiro e estou monitorando o oxigênio. Então, o peixe está lá com 5 gramas, aí estou alimentando, alimento de manhã, alimento à tarde, o oxigênio está 5,5, por exemplo, miligramas por litro de manhã, alimento à tarde, o oxigênio continua igual, passa outro dia, e aí eu percebo que o oxigênio não muda, tá sempre igual, né? Mas o oxigênio tá sempre igual. Claro que vai estar sempre igual, porque é muito difícil, tá? É muito difícil no início do ciclo de produção, quando os peixes estão pequenininhos, você ter problemas de concentração de oxigênio, só se você tiver com um viveiro muito ruim mesmo, assim, né? Você já tá com um peixe produzindo, enfim. Por quê? Porque no início do ciclo de produção, você tem um espaço muito grande
para uma quantidade de peixes que, mesmo que seja uma grande quantidade de peixes, são peixes pequenininhos. E a gente tem que entender que quanto maior é o tamanho do peixe, maior é a demanda dele por oxigênio. Essa proporção é direta. Quanto maior o tamanho do peixe, mais oxigênio ele consome. Então, quando a gente faz o cálculo da quantidade de peixes dentro de um viveiro em quilos por metro quadrado, é pensando exatamente nisso. Quanto maior o tamanho do peixe, mais oxigênio eu preciso ter dentro desse viveiro. Então, a gente faz esse cálculo aí em quilos, tá? Então, eu estou lá monitorando, e aí eu vejo, não está mudando nunca esse oxigênio, vou parar de monitorar o oxigênio. E aí para, esquece. Nunca mais afere lá o parâmetro de oxigênio. 5 meses depois, 7 meses depois que o peixe já cresceu, já está ali com 600 gramas, 700 gramas, o peixe começa a demonstrar comportamento diferente, o peixe começa a demonstrar o comportamento de boquejar. Quem já acompanha por aqui sabe o que é o comportamento de boquejar, é aquele peixe que fica na superfície d'água boquejando, né? Abrindo a boquinha, como que querendo buscar mais oxigênio mesmo, né? Que é um dos sintomas aí que o peixe demonstra de falta, de baixa concentração de oxigênio, que pode vir por inúmeros fatores, né? A baixa concentração de oxigênio dentro do viveiro, ela pode ser por excesso de peixe, ela pode ser por excesso de fitoplâncton, o sintoma de boquejar pode ser não obrigatoriamente a baixa concentração de oxigênio, mas pode também ser o excesso da concentração de amônia ou o excesso da concentração de nitrito. Ou seja, você tem alta concentração de oxigênio, mas se você tiver uma concentração de amônia ou uma concentração de nitrito muito alta, o peixe vai demonstrar o mesmo sintoma como se você tivesse com baixa concentração de oxigênio dentro do viveiro. E aí, como você não fez, né? Fez 2, 3 dias ali, viu que o oxigênio não oscilava, você parou de monitorar, você só vai conseguir perceber que a concentração de oxigênio, e estou falando de concentração de oxigênio aqui, porque eu estou trazendo como exemplo esse caso, né? Um parâmetro de qualidade de água que a gente pode monitorar, pensando em prever, né? Ou de evitar problemas futuros. Então, você está lá com o oxigênio aí, deixou de aferir. Um belo dia, esse peixe começa a apresentar sintomas de boquejar, e aí, um dia depois, ou você vai tentar resolver, já é tarde demais, e começa a ter perda de peixes por mortalidade. Isso pode acontecer tanto no período diurno, quanto no período noturno, a depender do tipo, né? Por qual motivo esse peixe está boquejando, se realmente é por falta de oxigênio, ou se pode vir a ser por excesso de concentração de compostos nitrogenados. Só que olha só esse exemplo. Se você tivesse monitorado, analisado o oxigênio todos os dias, né? Ou a cada 2 dias que fosse, né? Já é melhor que nada. O ideal de fazer um monitoramento, a aferição da concentração de oxigênio no viveiro é toda vez que você vai alimentar o peixe, aferir a concentração de oxigênio. Sabe por quê? Porque se você afere a concentração de oxigênio e naquele momento a concentração de oxigênio estiver baixa, e quando eu falo baixa, é abaixo de 2,5 miligramas por litro, nem alimentar o peixe você não deve. Nem alimentar o peixe você não deve.